Boa noite a todos. Que a paz do Divino Mestre Jesus abençoe cada um aqui presente, que cada um encontre o que verdadeiramente necessita. Esse tempo dedicado ao estudo precisa ser valorizado. Ninguém deve entrar a uma casa cristã, se já adentrou outras vezes, como mais uma vez. Mas principalmente como a vez. Pode ser que aquilo que nós estamos buscando, quando nós decidimos estar nessa casa nesta noite de segunda-feira, às vezes por um motivo específico, depende de um coração aberto, de uma mente atenta e de muita humildade. Para nos reconhecermos almas em evolução. Mas acima de tudo, para nos reconhecermos espíritos. Uma grande revolução se opera em nossas vidas simplesmente a partir do momento em que nos reconhecemos como espíritos. Basta rapidamente confrontarmos os nossos problemas atuais e nós não teremos dificuldade para perceber que se nós tivéssemos a certeza absoluta que somos espíritos e por isso imortais, nossos problemas não teriam as cores que tem hoje. Talvez nem teria cores. Talvez nem existisse. Problemas de relacionamento, perseguidor e perseguido, mágoas, traumas, indignações, doenças físicas e emocionais podem sofrer alívio a partir do momento em que nos concebermos como espíritos. Porque uma pessoa que sabe que é espírito, ela não acorda uma terça-feira da mesma forma. Ela não olha o corpo dela da mesma forma. Ela não vê o outro da mesma forma. Nem a vida minha e nem a vida do outro. Ela não entende o trabalho mais do mesmo jeito. E por isso é um ser em progresso espiritual. Nesta noite, nós vamos estudar juntos sobre dois temas, no mínimo, muito curiosos: a intuição e a predição. Nós temos muitas dúvidas sobre esses dois assuntos na nossa vida. Primeiro a pergunta é: será que isso existe mesmo? Será que aquilo que eu penso pode ser entendido como intuição? E de onde que vem? Essa é uma das grandes questões. Não é porque nós estamos na casa espírita que nós vamos desconsiderar que tem gente que não acredita em espírito, mas acredita em intuição. Eu vou repetir. Uma grande parcela da humanidade não nos reconhece. Não sabe o que nós estamos fazendo aqui. Não acha que Chico Xavier foi médium. Não sabe nada sobre Allan Kardec. E não acredita na imortalidade da alma. Morreu? Acabou.
Desculpem o trocadilho, mas outro dia, por intuição, eu compartilhei uma frase nas redes sociais. De duas, uma. Ou existe a imortalidade da alma, ou não existe. Não tem jeito. Não tem meio termo. Se a vida não continua, e você sabia disso, detestava espírita e qualquer outra religião, inclusive os católicos que acreditam na imortalidade da alma, não é? Eles acreditam nos santos, nos anjos. Se você é racionalista, está vindo hoje à casa espírita pela primeira vez, até para ter mais elementos para combater a ideia do espírito, você não vai ter uma oportunidade de voltar e falar assim, não disse? Eu não falei para vocês que não tinha imortalidade da alma, que era bobagem? Isso tudo vocês ficam lendo, estudando, falando? Não, você não vai ter esse orgulho, porque não existe a imortalidade da alma. Você morreu e acabou, e não volta mais. No entanto, se a imortalidade da alma é um fato, é melhor então você se cuidar. Porque a sua continuidade depende do que você está fazendo hoje, em pensamento e em atitude. E a predição? Será possível alguém antecipar algum acontecimento futuro? Será que alguém tem essa habilidade, essa competência de anunciar um acontecimento antes que vulgarmente, ostensivamente todos possam reconhecer? O que a doutrina espírita fala sobre isso? Então essa é a nossa proposta para essa continuidade dessa noite, que já foi dita aqui, abençoada e de gratidão. Mas mais importante do que conhecer o que a doutrina pensa sobre predição, ou nos ensina sobre intuição, é como que a gente pode usar isso a nosso favor. Como que eu posso aproveitar o conhecimento para predizer pelo menos o meu futuro? E para fazer mão da intuição. Vamos começar então, para ser muito didáticos, definindo os dois termos, para que a gente possa nos unir na mesma definição e no mesmo conceito, na mesma linha de raciocínio. Lembrando que o que vai ser dito aqui não é do orador. O estudo ele é construído com base nas obras básicas Allan Kardec, o Pentateuco e o Chico Xavier. E aqui vai uma rápida recomendação. Escolha muito bem o que você lê. Não invente num assunto tão delicado e ainda tão pouco compreendido. Nem todo livro, toda página, toda mensagem que se diz espírita é espírita. Nem todo autor está condizente com Kardec e Chico Xavier. Chico Xavier escreveu mais de 420 livros. Você não consegue em 5, 6 reencarnações ler tudo. Então não precisa ter pressa. Estude Allan Kardec e estude Emmanuel, André Luiz. Já é material para milênios. E a nossa ciência ainda não reconhece, está longe ainda de reconhecer. Mas vai chegar lá, pouco a pouco. Predição. Olha bem o prefixo pré, do dicionário Michaelis. Ato ou efeito de predizer, ou de afirmar o que se acredita que vai acontecer no futuro.
prognóstico, vaticínio. Então isso é predição. É pré-anunciar algo que ainda vai acontecer. Parece sinônimo de premonição, não é? Para a gente estudar mais, vai aqui também a definição de premonição, do mesmo dicionário. Pensamento ou sonho que parece prenunciar algo que está para ocorrer, pressentimento, palpite, sensação. Lembrando que o dicionário Michaelis não é uma obra espírita, mas a doutrina espírita, ela é, no mínimo, muito atual e futurística. Qual que é a diferença, então? Praticamente nenhuma. Acontece que no dia a dia, na casualidade, nós usamos a palavra premonição quando a gente sente, e na predição, quando a gente pensa. Então a gente fala assim, eu estou com um pressentimento que a minha mãe me ama muito. Acharam que ia morrer, né? Então vem da sensação. E já a predição é como se eu falasse, a minha mãe, ela vai conseguir bater a meta do mês. A premonição normalmente mexe com os nossos sistemas sensíveis. A pele arrepia, a pupila dilata. A boca seca. Alguns tremem, ficam zonzo, porque a premonição é uma predição que nos afeta profundamente. Muitos têm premonição dormindo e acordam sob esse estado emocional e físico. Então nós vamos usar a palavra predição daqui para frente. Agora a intuição. Conhecimento que por sua, presta atenção agora, que por sua imediatez e clareza é precedido de elaboração lógica. Então, quando a pessoa tem intuição, pela definição do dicionário, ela fica muito impressionada e assustada, porque é muito rápido, é muito claro, e vem antes de um julgamento. Ficou claro? É como se você não estivesse pensando em nada e, de repente, você teve um pensamento que não sabe de onde que veio. Uma ideia. Já teve isso? A intuição também é estudada na filosofia e na psicologia. Para enriquecer, eu estou trazendo a definição de psicologia, para vocês verem como que a doutrina é arrojada. Ela traz um tema, na segunda-feira, de predição e intuição, onde muitos nem sequer consideram a possibilidade. Na psicologia, capacidade de um indivíduo emitir julgamento exato e justo, sem justificação lógica e sem possibilidade de análise. É um juízo emitido sem cogitação preliminar. Então a gente não controla, a coisa vem. Depois que ela vem é que a gente pensa, mas será possível? Puxa, mas que ideia maravilhosa. E essa voz que está me dizendo, lembrando que, tomem cuidado, a intuição não significa mediunidade. Nem todos que têm intuição podem garantir que a ideia veio de outro espírito que nós nos comunicamos. Tem muita gente que vai dizer que a intuição existe, mas que ela é minha mesmo. Das minhas experiências, do meu subconsciente. Ô, danado subconsciente. Enquanto a gente não encontrar o espírito no subconsciente, nós vamos ficar nessa luta, né? É difícil. Enquanto a gente não entender que o nosso subconsciente traz o somatório das nossas experiências vividas em séculos e milênios, e que o esquecimento do passado deixa alguma coisa florescer e aflorar e outras não,
Isso explica por que muitas criancinhas, com pouca idade, demonstram habilidades e competências que nós não sabemos explicar na ciência de onde que vem. Mas o espírita tem uma explicação tão lógica, que é o esquecimento do passado falhou. Tanta coisa falha, né, gente? A visão falha, o fígado falha. Por que às vezes o esquecimento do passado não pode falhar? E uma criancinha está trazendo uma habilidade que era para estar bem escondidinha, porque foi de outras experiências e ela fala línguas que ela nunca estudou. E os nossos cientistas e psicólogos ficam com a cabeça quente tentando explicar fora da certeza da existência do espírito. Existência não, pré-existência. Que explica tanta coisa, né, gente? Ah, Vinícius, mas você está dando um exemplo aí de uma criança gênio, uma criança que toca sem ter sido ensinada. Então eu vou te dar um exemplo muito mais claro para você e muito mais próprio. Seus relacionamentos em família. Você teve sempre motivo para sentir e para conviver com essa pessoa por algum motivo dessa vida? Você tem essa explicação lógica? Você se juntou a uma pessoa que você até hoje não sabe de onde que vem tanta afinidade? Tanta similaridade. E assim a gente vai explicando muita coisa. Antes da ciência tomar, tá, gente? Porque na hora que a ciência começar a investigar a mediunidade, o espírito... Eu sou biólogo. Eu já estudei muito a genética de irmãos gêmeos. Vocês devem saber que irmãos gêmeos têm até a identidade genética igual. Não dá para fazer exame de DNA irmão gêmeo. Se o DNA é idêntico, e o DNA comanda o metabolismo e tantas outras questões neuroanatômicas e neurofisiológicas, como que pode tantos irmãos gêmeos ser tão diferentes? A não ser a gente deduzir que são almas diferentes. E vocês sabem como é que vem irmãos gêmeos idênticos? Não é aula não, tá, gente? Eu sei que tem gente que já estudou a tarde toda, já trabalhou. Eu vou passar para o item seguinte aqui, mas eu preciso contar isso para vocês. O irmão gêmeo, idêntico, era um só embrião no início. É? Cadê ela? É idêntica? Temperamento também? O irmão gêmeo, gente, idêntico, era um só embrião que por um motivo, sei lá qual, se separa. O DNA é o mesmo, mas na hora que se separa são duas almas, com opiniões diferentes. Sabe como é que a ciência trabalha, gente? Tem irmãos gêmeos que são separados na infância. Um nem conhece o outro. E aí quando eles se encontram, aí eles começam a ver o que existe de influência do ambiente, da alma que independe de estar junto ou não. E aí vai. Aí é metodologia científica. Mas é assim que a gente vai pouco a pouco reconhecendo e aumentando a fé. Porque a gente poderia ser espírita e não ser cristão. O espiritismo poderia ser só filosofia. Já pensou nisso? E ciência. E não tem nada de religião. Mas o que sensibilizou Kardec? Kardec resumiu toda a sua surpresa quando ele disse: o que mais me impressionou na revelação espírita é o seu apelo moral. O seu poder de transformar as pessoas para melhor, de tornar as pessoas mais amorosas e as virtudes do Cristo. A pessoa pode ter intuição, pode ter premonição, pode ter predição, e a intuição parece uma predição, mas não é. A predição é uma intuição acerca do que vai acontecer. Vira a diferença? Eu posso ter uma intuição que não revele nada no futuro. Eu posso ter uma intuição agora que vocês estão apreciando o tema. É presente. É imediato.
Agora, quando eu posso ter uma intuição que vai revelar algo, aí eu juntei a intuição com a predição. Se eu falar, né? Porque eu posso ficar calado, desconfiado. Depois que acontece, ninguém vai acreditar que eu sabia, né? Eu escrevo, sabia? Quando eu acho que eu tive uma predição, eu escrevo, mando mensagem. Vai falar, ó, tá vendo? Eu tive essa intuição do futuro. Inclusive eu mandei a mensagem antes de acontecer. Vocês devem estar percebendo que isso não é tão comum, né? A predição não, a intuição sim. E agora a gente vai ver por quê. A pessoa que tem a predição, gente, é vulgarmente chamada de profeta. Porque ela professa, prefixo anterior. Então agora você vai lembrar de todos aqueles profetas que vocês já ouviram falar dentro do campo religioso. Segundo as Escrituras, muitos deles tinham o dom de predizer acontecimentos. Por isso, eles eram chamados profetas, porque eles acertavam, vamos dizer assim. Toda vez que tem eleição e toda vez que tem Copa do Mundo, aparece um punhado de profetas. E eles erram tudo. Não é? É difícil um profeta que acerta o tempo todo, né? Ah, fulano vai morrer, fulano vai ser preso, fulano vai ser solto, fulano vai acontecer isso, fulano vai ficar 10 anos, outro vai ficar 20, vai virar isso. Mas se acerta também, a pessoa ganha muito dinheiro, né? Porque essas que ficam divulgando nas redes sociais, muitas vezes o interesse é financeiro. É para ter uma visibilidade e aí conseguir recurso. Por isso que Jesus falou, tomar cuidado com os falsos profetas, hein? Daqui a pouco a gente vai lembrar a recomendação dele. O que a doutrina espírita fala então sobre os dois temas? Capítulo 9. Livro dos Espíritos. Quem não leu o Livro dos Espíritos e já tem mais de um ano de espírita, está devendo. Está muito atrasado. Primeiro livro que a gente deve ler, de preferência junto com o Evangelho segundo o Espiritismo no culto, os dois, em um ano, lendo um pouquinho, gente. São 52 semanas, né, que tem um ano. Vai lendo o Evangelho no culto e a doutrina, o Livro dos Espíritos, semanalmente. Olha o título. Para quem não está lembrando, o Livro dos Espíritos foi escrito em 1858. Minto. 1859, 1858, não, 58 mesmo, 59 foi o livro de Charles Darwin, A Evolução das Espécies. Eu gosto de comparar para vocês verem a dimensão dessa religião espírita. O Livro dos Espíritos é escrito antes do Livro das Espécies, que a gente estuda na biologia. Como havemos de distinguir os pensamentos que nos são próprios dos que não são dos que nos são sugeridos? Questão 461. Como é que a gente faz para tentar identificar se essa ideia, esse pensamento é meu ou não? É uma intuição ou não? Uma intuição espiritual que veio de outro ser. Olha, uma sugestão. Quando um pensamento vos é sugerido, tendes a impressão de que alguém vos fala. Geralmente, os pensamentos próprios são os que acodem em primeiro lugar. Afinal, não vos é de grande interesse estabelecer essa distinção. Olha o nível da espiritualidade. Ele já disse aqui para nós que não fica angustiado, não. Fica preocupado, não. Avalie o quê? O teor do pensamento. Independe de onde que ele veio. Mas a gente é muito vaidoso e muito orgulhoso, a gente quer saber se foi Bezerra de Menezes, se foi Chico Xavier, se foi Jesus, se foi Santa Madalena, Santa Rita. E a gente precisa ser como Jesus ensinou, profundo e não superficial. Daqui a pouco vocês vão perceber comigo, se assim for possível, que quanto mais
superficial nós somos, materialistas, mais orgulhosos, vaidosos, menos a gente consegue perceber a intuição e a predição. Porque a gente coloca à frente o personalismo. E a predição e a intuição são sutis. Donde há de se concluir que a tendência nossa é ir desmaterializando e cada vez ser muito mais intuído. Olha que notícia boa para uma noite de segunda-feira. Não tem jeito de andar para trás, gente. Nós não somos caranguejos. Caranguejo é crustáceo. Nós somos mamíferos. O nosso corpo é de mamífero. E o nosso espírito tem uma vocação de ser luz. Não como Deus, mas a sua imagem e semelhança. Existe um conceito também que quem não está estudando o livro dos Espíritos, já falei com vocês que eu sou biólogo, né? Mas eu já falei com vocês também que tem que ler o livro dos Espíritos. Quem não leu, gente, antes de dormir hoje, o bom é que são só 1019 perguntas, dá para ler 2 hoje antes de dormir. Já começa. Porque senão, se você não ler Kardec e não ler Chico Xavier, você vai continuar com muita dúvida e ainda vai ser levado por muito personalismo. Você vai começar a achar que um vaso que faz um barulho à noite na sua casa é espírito. Uma vez, quando eu não era muito estudioso, deu um barulho no meu armário, gente. E eu acordei de madrugada. Eu era da mocidade dessa casa. E eu fiquei pensando assim, nossa senhora, eu vou lá ou não vou abrir? Na hora que eu abri o armário, gente, não era nada de espíritos. As roupas estavam todas caindo de moda, todas. Um espírita que não estuda começa a ver espírito em tudo quanto é lugar. É gato, é cachorro, é vizinho, é música. E a gente começa a achar que a gente está ficando doido. Mas estudando não, porque olha aqui. Existe uma tal de dupla vista, é bom que vocês saibam. Estudado por Kardec no século XIX. Allan Kardec disse que a dupla vista é a faculdade a qual quem a possui vê, ouve e sente além dos limites dos sentidos humanos. E ele não está falando de mediunidade não, gente. Ele está falando de uma modalidade de sensibilidade biológica. E vocês podem imaginar que nós não somos todos iguais. E cada um de nós tem essa habilidade num grau variado. Percebe o que existe, até onde estende a alma a sua ação. É como se a alma projetasse. E curioso, não é durante o sono. A dupla vista é em vigília. A pessoa tem um torpor, ela não está dormindo, e ela de repente vê, além da matéria, ela vê situações, e aqui Allan Kardec comenta também que é possível ver até os órgãos internos. Na sensibilidade, não com os olhos físicos, né, gente? Mas nós não somos só corpo. E a alma? A dupla vista está ligada à alma. Não ao corpo apenas. O corpo predispõe esse afastamento da alma. Por que chama dupla vista? Porque eu estou aqui, mas ao mesmo tempo eu consigo perceber outras coisas. E a minha percepção externa predomina sobre a minha noção de onde eu estou agora. Gente, muito interessante. Vê, por assim dizer, através da vista especial. Mas Allan Kardec era muito insistente. Questão 447. Isso aqui chamais dupla vista é ainda o espírito em maior liberdade, embora o corpo não esteja adormecido. Olha como é que Allan Kardec definiu. A dupla vista é a vista da alma.
Uma vez aconteceu, uma única vez isso comigo. Eu estava me preparando para dormir, naquela fase ali de sono REM, sono REM, e de repente no meu visor interno, eu vou falar o nome do carro, acho que muitos aqui não sabem que esse carro existiu não, mas outros vão reconhecer. Eu vi um Opala preto, batendo na lateral de uma árvore em frente ao prédio que eu morava. Eu era do ensino médio, então eu devia ter de 15 a 18 anos. Eu vi exatamente a cena. Eu dormia no quarto com o meu irmão, e o meu irmão levantou, porque o barulho chamou a atenção, era madrugada, muito silencioso, ainda mais na época que eu era do ensino médio, né? E aí ele levantou, trocou de roupa, colocou uma camisa e foi. E eu fiquei assustado com aquela sensação. Quando ele voltou, eu tinha tanta convicção que aconteceu aquilo que eu vi, que eu perguntei para ele, o que foi, Ricardo? Ele falou, um carro... O moço acho que estava alcoolizado e bateu aqui na frente na árvore, mas está tudo bem. Aí eu perguntei o carro, ele falou, Opala. Aí eu nem perguntei a cor mais. Era uma dupla vista. Eu estava no meu quarto, na minha cama, naquela transição, e por um motivo qualquer, naquele desdobramento e afastamento da alma, ela estava já ali passeando pelo bairro, e deve ter visto. Por isso, gente, eu não vou dar esse conteúdo hoje não, para a gente trabalhar e refletir não, mas por isso é que a gente tem que tomar muito cuidado como que a gente dorme. Porque o modo como eu durmo, o modo como eu me preparo para dormir e para ter a emancipação da alma, esse é o termo espírita, depende do que eu assisti antes de dormir, do grau e teor de conversa que eu tive com a minha esposa, com meu marido, com os meus filhos, com o vizinho. Do que eu fiquei vendo na televisão, ouvindo. E aí a gente tem esse grau de afinidade. A alma sempre obedece à densidade espiritual. Ela pode ocupar os espaços conforme a sua densidade. Hoje nós estamos encarnados na Terra porque o nosso estágio evolutivo permite que a gente carregue um corpo ainda tão materializado. O nosso corpo tem ferro, gente. Muito ferro. O planeta Terra também. Todos os minerais. A água do nosso corpo líquida é a predominância da água no planeta. E assim vai. Tudo por afinidade, de densidade, de correspondência. E aí vai. No Evangelho, então a doutrina, gente, basicamente ela diz o seguinte: influem os espíritos em nossos pensamentos e em os nossos atos? Essa é uma das questões mais famosas do Livro dos Espíritos, que todos vão ler. Quem já leu uma vez pode ler duas, tá, gente? Pode ler de novo. Eu criei um hábito de estudar André Luiz assim, eu vou ler na coleção. Na hora que eu chego no último, eu volto lá no nosso lar. E eu já não sou mais o mesmo. O livro é como se fosse novo. É como uma pessoa que assiste a mesma temporada várias vezes. Porque se eu assistir amanhã, eu já vou ver e sentir o que da outra vez eu não sentia. Bonito isso, né? Ninguém passa duas vezes no mesmo rio. Porque nem o rio é mais o mesmo, nem o mesmo eu sou. A intuição pode ser, vamos considerar, a minha bagagem de conhecimento, os meus aprendizados de infância, mas pode ser também um espírito que se afinizou e que deseja me passar uma ideia. Por isso que a resposta da 459 é: muito mais do que vocês imaginam, se os espíritos podem nos influenciar. O idioma dos espíritos é o pensamento. E você estando encarnado ou não, seu idioma continua sendo esse. Ou vocês estão achando que quem está falando é minha boca? Não. Quem está falando é o pensamento. A boca só articula, emite o som. E você, se tiverem com a audição muito boa, decodifica. Simples assim. Na verdade, nós estamos sempre
nos comunicando pelo pensamento. Viram a importância de dormir bem? Viram a importância de desdobrar, de afastar do corpo, onde eu posso ter uma liberdade melhor para entender, para receber intuição e até para ver coisas que vão acontecer? É porque o pensamento é a base de todo o fenômeno. Agora, curioso, meus irmãos, é o tanto de intuição e predição no Evangelho. Qualquer pessoa que é cristã tinha que estudar a doutrina espírita, pelo menos para conhecer melhor, porque o que a gente aprende com Allan Kardec e com a espiritualidade é tão presente no Evangelho, né? O tema de hoje é intuição e predição. Agora, acompanhem comigo. Vocês lembram que Jesus falou que era para buscar um burrinho? Quem gosta do Evangelho e do Novo Testamento vai lembrar. Agora nós estamos na Quaresma católica, né? Daqui a uns 25, 30 dias, vai ter algumas cidades do interior de Minas, na encenação da Páscoa, da Paixão de Cristo, vai ter alguém lá que parece ou não com Jesus, não importa, porque ninguém sabe como é que Jesus era mesmo, né? E também não importa, né? É igual saber se a intuição é minha ou não. O que importa é o que eu estou pensando. Isso é que faz diferença. Não se sou eu ou se é minha avó, Sebastiana, que já partiu. Daí. Importante é o que ela está dizendo. Jesus pode ser muito parecido com aqueles bonitos que a gente vê por aí de olho azul, mas ele pode ser de qualquer jeito. Agora, o importante é que ele vai entrar em Jerusalém num burrinho. Isso é importante. Porque do mesmo jeito que ele nasceu na manjedoura, ele quis demonstrar até o final a importância da simplicidade e da humildade, coisa que nós não estamos entendendo até hoje, porque o que a gente está fazendo com o planeta Terra é sinal de falta de humildade. Eu explico. Eu falei com vocês que eu sou biólogo, né? Não já falei? Ótimo. Quanto mais a gente é materialista, quanto mais a gente precisa de ficar se revestindo de matéria, de roupa, de objetos caros, de tecnologia em excesso, mais a gente está empobrecendo o planeta não dá conta. Hoje em dia, nós estamos vivendo como se existisse 5 planetas Terras. O ritmo de abuso. Sai por aí, vai procurar um rio limpo. Né, Vasco? O Vasco é espírito que faz o que professa. Uns meninos estavam fazendo excursão lá na Avenida Afonso Pena. Pode contar? Nós trabalhamos juntos na Secretaria do Meio Ambiente, na Educação Ambiental, um tempo atrás, muito tempo atrás. Os meninos estavam fazendo excursão e o Vasco estava indo para trabalhar. E de repente, na hora que ele estava atrás do ônibus da escolar, o menino jogou coisa pela janela. O Vasco parou o carro atrás do ônibus, no sinal. Deu a volta, bateu lá na porta, falou com o motorista que queria conversar. É claro que ele estava de terno e gravata, que ele trabalhava de terno e gravata. Se ele não tivesse de terno e gravata, acho que o motorista não abria, não. E ele, como educador ambiental, foi lá e falou, gente, não tem condição, não. Estava ali atrás, né? Os meninos devem ter ficado com os... lá de onde que veio esse moço. Mas por que eu estou citando isso? É porque a gente tem que cuidar da pegada ecológica, gente. Tem muitos caminhos para a gente chegar onde a gente quer chegar. E a sensibilidade ambiental, da preservação, né? Nós acabamos de vir aí agora das comemorações, que o mundo material celebra e elogia a festa, que parece até que foi muito bonita, alegre, etc. Mas o que nós fizemos com a cidade, gente, em termos de sujeira, de dejetos, não teve banheiro químico que deu conta. Então a gente precisa, quando eu falo a gente, é a humanidade, ter essa visão, porque viver educadamente, valorizando o planeta, é o que o Marcos falou aqui no começo. É gratidão, gente. Vocês estão achando que nascer na Terra é fácil? Vou nascer na Terra. Deve estar assim de vaga, porque é um planeta tão atrasado. A espiritualidade já adiantou aí numa obra, André Luiz, que para cada um aqui tem 6 aguardando, ou mais. Oportunidade de reencarnar. E tem gente jogando fora. E o que tem o burrinho a ver com isso? Eu vou explicar para vocês o burrinho. Lucas, capítulo 19,
versículo 29 a 31. Lá está a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, na semana derradeira antes da sua morte e ressurreição. Olha o que ele falou no versículo 29 para os seus apóstolos. Ao aproximar-se de Betfagé e de Betânia, junto do monte que se chama das Oliveiras, enviou 2 dos discípulos, dizendo-lhes: ide à aldeia que está defronte, e aí ao entrar, achareis preso um jumentinho, em que ninguém jamais montou. Soltai-o e trazei-o para mim. Se alguém vos perguntar, por que o soltastes? Responda assim: o Senhor precisa dele. Lucas capítulo 19. Me responda, gente, como é que Jesus sabia que tinha um burrinho lá na outra cidade? Você tem coragem agora de dizer para alguém assim, ó, vai lá em Lagoa Santa, porque lá onde tem lá a avenida principal, tem um burrinho lá, que ninguém nunca montou. Ele fica preso lá o dia todo. Vai lá e traga para mim. Que certeza que você tem que o burrinho está lá, gente? Mas Jesus tinha uns momentos que ele se retirava. E guarda essa palavra para a vida da gente. De vez em quando a gente tem que se retirar. Porque se a gente fica muito corpo a corpo, muito terra a terra, a gente não consegue ver o burrinho. Vocês estão entendendo que não é para ver o burrinho, né, gente? É o burrinho da nossa vida. O que é o burrinho da nossa vida? É o que eu tenho que prever do meu futuro. Porque o burrinho da minha vida, que está lá na frente me esperando, que eu já vi que ele está lá, que eu estou predizendo que ele está lá, pode ser uma melhora no meu trabalho, nos meus negócios, um relacionamento, um caminho que eu devo percorrer. Porque aqui, ó, nós estamos aqui, com 2 médiuns em psicografia. Eu sou capaz de afirmar que sobre o Ricardo e o Vasco, recai toda segunda-feira uma expectativa de alguém me contar onde é que está o burrinho? As pessoas querem resposta pronta, gente. Eu quero vir aqui pedir uma orientação para que eles falem assim para mim, olha, larga essa pessoa, já deu, vamos dizer, tá, deu por hoje, deu. Esse emprego não vai dar certo não, viu? Esses números, não, joga não. Joga outro. Você quer ir para aquela cidade? Vai dar certo. Um amigo meu outro dia voltou para mim todo entusiasmado porque ele foi na cartomante. Ele falou, Vinícius, foi impressionante. Se você não quiser gastar seu dinheiro, eu pago, sei lá. Só para você ver, a mulher sabe mesmo. A mulher sabe mesmo. Cheguei lá, colocou as cartas. Gente, com todo respeito, ela pode ser uma mulher que realmente prevê o futuro? Pode. Porque existe a predição. Pode ter intuição? Pode. Mas se eu não estivesse no caminho do burrinho de Jerusalém, eu podia ganhar muito dinheiro com isso. Porque se eu coloco seu nome, que você vai agendar comigo, né? Você vai me ligar e vai me dar seu nome. Se eu colocar seu nome no Google, eu sei quase tudo sobre você. Eu vou falar, você gosta de carro grande, né? Vai dar certo, viu? Porque lá no Detran, já sabe quais os carros que eu tive. É facílimo de descobrir. Sua mãe tem problema de articulação, né? Mãezona, viu? Ame-a, viu? Aí eu vou ficando todo impressionado, né? Porque ela tem problema de articulação. Também já foi na Unimed tantas vezes, lá em outro lugar, já está todo registrado. Entenderam? Então, gente, é aí que a gente tem que ficar realmente ressabiado. E aí eu já falei com vocês a importância de ler o Livro dos Espíritos. O burrinho, vocês lembram do burrinho, né? E quando Jesus falou que alguém ia trair? Lembra? Deixa eu lembrar aqui. Mas aqui sentado comigo, Mateus 21, nesta mesa está também quem vai me trair. Santa Ceia, gente. O Filho do Homem tem de morrer. Olha ele já prevendo o futuro dele. Porque isso faz parte do plano de Deus. Aí alguém pode pensar assim, então Judas foi maravilhoso,
Virou santo, aí ele tinha que morrer, Judas traiu, deu um beijo, 30 moedas. Qual o problema de Judas? Calma, gente, o versículo não acabou, não. Mas ai do homem que me vai trair. Tem outra passagem que é assim, é muito importante que o escândalo aconteça. Mas ai daquele por quem o escândalo vem. Jesus, então, era um espírito, naquele momento, tão avançado, com tanta ligação com Deus, por isso que ele falava, eu e o Pai somos um, que ele tinha uma capacidade de prever os acontecimentos que ficava até um pouco sem graça, tanto que ele nem resistiu à prisão. Na hora que Herodes pergunta sobre a verdade, Pilatos pergunta sobre a verdade, ele nem discute, ele falou, ele deve ter pensado assim, não vou discutir não, porque o caminho é esse mesmo, eu preciso morrer na dor, para que as pessoas possam se aproximar mais de mim no sofrimento. Eu vou repetir, eu preciso morrer na dor, para que as pessoas que sofrem, e somos todos nós, possam me seguir. Essa é a Páscoa, é a imortalidade da alma. Vocês lembram que ele falou que ia ressuscitar no terceiro dia? Ele falou que o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas, e tudo o que ele disse aconteceu. Até o pobre Pedro, espírito admirável, que mostra o que é um ser humano, nas suas limitações, mas no seu esforço de evangelizar-se. Ele falou, Pedro, não se iluda. Antes do galo cantar, você vai me negar 3 vezes. E foi isso mesmo que aconteceu. Então, meus irmãos, vamos agora para a parte prática. Nós temos a parte teórica e a parte prática. É claro que a parte prática é tão importante quanto a teórica. Afinal de contas, o nosso jornal digital chama-se Evangelho e Ação. Não adianta ficar vindo, não adianta ficar pedindo orientação, não adianta ficar ligando para o SOS Prece, se a gente não coloca atitudes no dia a dia. Nós temos que melhorar o nosso espírito. E para que a gente possa ser mais intuído, que vai fazer uma grande diferença para nós, e ter até predição, ou seja, prever coisas que vai acontecer, porque hoje tem gente aqui com predição. Quer ver um exemplo? Você pode estar na sua vida com umas condutas e uns comportamentos que você tem certeza que vai acabar mal. Você não gosta nem de pensar, porque está sendo tão prazeroso. Por exemplo, infidelidade. Infidelidade é muito estimulante. Estimula a vaidade, estimula as sensações. Tem o quê do pecado. E tem gente que está começando a entrar por esse caminho, enveredar. Mas está tão importante, está tão bom, está tão justificado, que eu evito até pensar, não estou nem gostando de te ouvir, orador, por causa disso, porque eu estou entrando nesse caminho, eu estou mal. Mas a gente sabe que vai acabar mal. Por quê? Porque provavelmente a outra pessoa não vai concordar, e não foi assim que vocês se uniram. Não está no combinado. E aí a gente vê várias situações aí de crimes passionais que não se justifica, mas que demonstra o sentimento da dor, a dimensão da dor. Mas eu estou falando de infidelidade, eu poderia estar falando de, se eu puder falar mais 5 minutos, eu poderia estar falando sobre trabalho, algumas atitudes no trabalho, eu poderia estar falando de vida social, de relacionamento com o vizinho, de bebida e direção. Ou alguém que acha que quando eu bebo e vou para a estrada e eu mato uma família, eu mato alguém, estava escrito? Tinha que morrer? Às vezes até poderia ter vamos dizer, uma utilidade dessa morte. Mas ai de quem vem a traição. Estão vendo como é que funciona, gente? A doutrina espírita é tão lógica. Eu não vou nem falar o que vocês têm que fazer não, que eu já falei. Qual que é, então, a nossa sugestão? Doutrina e Evangelho. Teve um certo momento que Saulo de Tarso disse, já não sou eu mais quem vivo, é o Cristo que vive em mim. O que a gente tem que fazer agora? Nós temos que ir nos apagando materialmente, nos apagando no orgulho e na vaidade. A partir do momento em que eu for me diminuindo nessas questões mesquinhas,
Eu vou deixando aflorar em mim aquilo que há de melhor. E eu ficando mais espiritualizado, eu vou ter automaticamente mais ligação com os seres afins, tanto os espíritos como o próprio Deus, e assim vai. Para isso eu sugiro a vocês, bem objetivamente, que é coisa simples. Primeiro, cuide do sono. Tem um espírito dessa casa que de vez em quando recomenda assim. Ele não vai falar para você fazer isso ou aquilo, mas ele fala assim, é bom, olha o termo, é bom observar a qualidade do sono e da alimentação. Claro, gente. Se no sono é o momento que meu corpo metabolicamente descansa e minha alma tem mais liberdade, eu já expliquei, eu não vou repetir. Eu tenho que cuidar do meu sono, da qualidade. Eu falei com vocês que eu sou biólogo. Existem centenas de reações químicas que só acontecem durante o sono. O jovem, por exemplo, só cresce bem durante o sono, o adolescente. E aí? Internet, joguinho, a madrugada toda? E o pai fala assim, eu também fazia assim, deixa, ninguém morre não, a mãe. Não morre, mas não avança. Tá bom? A alimentação, a mesma coisa. Dependendo do que a gente alimenta, a gente tem um metabolismo próprio, um sono, uma forma de desligar ou ligar. Quando você não come uma coisa pesada, você não fica lembrando do seu corpo, do seu estômago, do seu intestino? Como é que eu vou meditar assim, gente? Como é que eu vou me afastar, como o Cristo fazia? Lembra do afastar? O Cristo afastava literalmente, né? Ele ia para o deserto. Você não vai, porque o deserto está longe, você não vai ter dinheiro. Mas você pode afastar mentalmente. Por isso que hoje está se falando muito sobre yoga, meditação, oração. Oração. Não precisa ir tão longe assim, tá? Porque o deserto está longe mesmo. O que mais que eu anotei aqui para vocês? Trabalho em benefício do bem, para mim também. Prece. Tudo isso a gente tem que colocar como estratégia no dia a dia. A gente precisa colocar mecanismos, e o celular é tão bom, né, gente? Porque ele notifica, ele avisa, fala, hora de fazer uma oração. Olha, a hora de você ligar para fulano, para ciclano, e aí vai. Assim a gente vai disciplinando tudo que a gente precisa para ir cada vez melhorando mais. À medida em que a gente vai diminuindo a nossa ligação na Terra, a gente para, inclusive eu já faço aqui um convite, quarta-feira, eu mesmo, provas e expiações. É a continuidade desse estudo. Ou você vai voltar aqui na Terra, não é na quarta não, gente, estou brincando. Ou você vai voltar aqui na Terra para realizar provas, expiações ou missões. Missões. Não tenha dúvida que a missão é o melhor. Quem vem em missão, gente, já não mora mais aqui. Está de passagem. É muito melhor. Afinal de contas, não tem rio limpo, né, Vasco? É bom dar uma passadinha aqui só. Morar aqui não está bom, não. A não ser que eu comece a herdar o planeta para mim mesmo. Que tem gente que fala assim, não, eu estou de passagem, eu sou espírito. É, né? Mas você vai reencarnar na Terra e vai beber a água e respirar o ar que você cuidou. Certo? Então, na semana que vem, melhor, na quarta-feira, o tema é provas e expiações. É aí que a gente vai colher. Porque expiar é resgatar o passado. E viver uma prova é me candidatar a viver um desafio cuja lição eu estou precisando. Então, de certa forma, tudo é evolução. O que eu falei, gente, é tão interessante que aconteceu ontem à noite. Eu estava com a minha esposa e, de repente, a gente abriu aleatoriamente o livro Palavras de Vida Eterna. Na obra André Luiz, tem lá umas passagens que mostram que ninguém abre um livro aleatório por acaso. Sempre tem uma influência, viu? Fala sobre a Bíblia. É muito interessante. Mas o estudo era hoje e o culto era ontem à noite. Na hora que eu abro aleatoriamente, veio assim, Palavras de Vida Eterna. Emmanuel, defesa. Olha o versículo. Quando, pois, vos conduzirem para vos entregarem, não estejais solícitos de antemão pelo que haveis de dizer. Ou seja, não fica se preparando o tempo todo, não. O que você vai justificar, o que você vai falar. Olha que interessante. O que vos for confiado naquela hora, isso falai. Porque não sois vós os que falais, e sim o Espírito Santo.
Então, esse versículo justifica o convite final que eu faço a todos, a viver uma vida desmaterializando-se, menos apego material, mais sentimento, menos vaidade, mais empatia. Porque quando isso for acontecendo, quando eu tiver que me manifestar, já não vai ser só eu, já não vai ser mais eu que faço, mas sim o Espírito Santo. Uma boa noite a todos, que a gente possa refletir e continuar aprendendo com essa maravilhosa doutrina.